justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé significa descanso, alívio ou conforto. Lameque, seu pai, profetizou dizendo que Noé consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, porque o Senhor amaldiçoou a terra. Gênesis capítulo 5 e versículo 29. Noé foi o carro de Deus para trazer julgamento para a terra. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis capítulo 6 e versículo 11. Quero que você entenda. Em Jeremias capítulo 1 versículo 10, Deus diz para Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancarem e para derribarem, e para destruírem, e para arruinarem, e também para edificarem e para plantarem. Nem sempre Deus vai te entregar algo ou uma mensagem para agradar aos ouvidos de quem escuta, mas seja fiel a Deus e à vontade do Senhor, o seu propósito. Nesta noite nós vemos, irmãos, que assim como foi no tempo de Noé, é no nosso tempo também a apostasia, muitos abandonando Jesus, muitos saindo da presença de Deus. Não é diferente, tudo acontece novamente. Nós vemos em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1 que Paulo vai dizer, aleluia, para Timóteo: mas o Espírito, aleluia, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônio. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e versículo 13 que Noé ouviu a voz de Deus. E aqui eu quero começar a pregar para nós. Quantas das vezes você tem ouvido a voz de Deus? Você tem preferido ouvir a Deus ou sair da sua presença? Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque tudo só deu certo na vida de Noé, porque ele ouviu a Deus e fez conforme Deus ensinou para Noé fazer? Irmãos, nós olhamos para o século, aleluia, que qualquer coisa nos tira da igreja. Imagine Noé, segundo os historiadores estudiosos, diz que havia mais de 32 mil espécies de animal dentro do arca. Imagine o fedor que era lá dentro, mas Noé olhava para aquele fedor. Eu imagino Deus dizer: Noé, permaneça na arca, porque é melhor tu suportar o fedor do que tu morrer afogado lá fora. Aleluia! E nós vivemos em um mundo, irmãos, que lá fora tu fedendo também. Nós vemos pai matar um filho, nós vemos tragédia lá dentro. Só que às vezes nós achamos que somos um querubim ungido e achamos, aleluia, que somos melhores do que nosso irmão. Nossa escolha é sair da presença de Deus. Só que é melhor nós suportar o fedor. Não é porque somos bons, irmãos, não é porque somos merecedores, não. É a graça, é o amor de Deus. Quando Adão pecou, Deus foi atrás de Adão. Quando Elias queria a morte, Deus foi atrás de Elias. Não é porque nós temos mérito, não. É porque Deus veio atrás de nós. É Deus que nos buscou para estar em sua presença. Aleluia. Irmãos, é responsabilidade nossa em levar a nossa família para morar no céu. Por mais que muitos estão deixando de seguir a Jesus, devemos lutar pela nossa família. Nada nesse mundo pode ser mais importante do que nossa família. Fracassarmos com a nossa família, então não vale a pena ter dinheiro, ter fama, ter nome, ser reconhecido. Se fracassarmos com a nossa família, nós fracassamos com tudo. Aleluia. O que adianta você ter dinheiro? Do que adianta você ter fama? Do que adianta o bairro não te conhecer se a sua família está indo ao inferno? Aleluia. Nós devemos lutar pela nossa família. Nós devemos orar
Nós devemos orar, aleluia, pela nossa casa, irmãos. Quantas famílias têm sido destruídas? Eu imagino Noé, aleluia, um ano Noé está à deriva. Repita comigo, um ano. Imagine um ano sem ver cara de ninguém. 150 dias Deus está em silêncio com Noé. Aleluia. Imagine Noé, até quando vai lutar esse dilúvio? Até quando vai ficar essa luta? Escuta uma coisa, tem dilúvio na nossa vida que é livramento de Deus. Tem pessoas que chamam de dilúvio e tem pessoas que é levada ao dilúvio. É diferente. Porque quando você chama o dilúvio, a responsabilidade é sua atravessar ele. Mas quando Deus te leva, Deus está te livrando de algo pior. Aleluia. Porque se Deus não chamasse o dilúvio, não desse orientação para Noé, o que aconteceria com Noé? Morreria junto com todo mundo. Mas a Bíblia diz que Noé era justo e andava com Deus. Abrimos um parede para dizer para nós: com quem tu tem andado? Quem é as tuas companhias? Quem é as tuas prioridades? O dilúvio, meus irmãos, é livramento de Deus. Tem provações que vêm sobre nossa casa, nossa família, que às vezes nós não entendemos porque tanta provação. É livramento. Agradeça pelo livramento de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, mas tu não sabe o tamanho do dilúvio que eu estou passando. Eu não quero saber o tamanho do teu dilúvio, eu sei o tamanho do Deus que tu serve. Aleluia. Às vezes esse dilúvio que Deus está fazendo é Deus colocando algo que está fora. É Deus que impõe a mão sujeirinha que tem. E como é que o crente se volta para Deus? Só na dificuldade. Quer ver uma prova que Deus está testando alguém? Falta pão na casa dela. É uma das ferramentas que Deus usa para testar alguém. Falta pão. Toda vez que o povo de Israel pegava contra Deus, o que é que Deus chegava no povo de Israel? Pão. Porque quando a barriga está doendo, vou orar para Deus mandar. Quando chegamos em Joel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é a pregação do texto. A Bíblia diz que vem, Deus manda 4 tipos de gafanhoto. E Joel começa a dizer para o povo: arrependei-vos. Não rasgar suas vestes, mas rasguem os seus corações na presença de Deus. E só assim Deus pode tirar as pragas que estão sobre vocês. Aí quando aquele povo entende, aí Joel vai completar dizendo: vamos fazer uma reunião solene. Vamos convidar os velhos, novos, jovens, crianças e todos para passar o ministro do altar, passar uma noite na presença do Senhor, chorando para que o Senhor venha libertar aqueles escravos de nós. Aleluia. Quando você